Este é o Vale. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Espaço 360, aqui no coração de O Vale. Começa agora o documento ValeCast, uma grande reportagem no formato de podcast. E o tema de hoje é o berço do PCC, a mais temida facção criminosa do Brasil, que teve origem em Taubaté, no pavilhão anexo à Casa de Custódia, conhecido como Piranhão. E para falar conosco sobre esse tema, hoje o documento ValeCast recebe Lamarque Monteiro, tenente-coronel da Reserva da Polícia Militar e autor deste livro sobre a Casa de Custódia de Taubaté. Ao meu lado, o repórter especial Xandu Alves. Obrigado, coronel, pela presença. É um prazer estarmos aqui e conversando um pouco mais sobre este livro, essa história, né, sobre o primeiro comando da capital, que eu escrevi quando estava lá no comando do 5º Batalhão. Isso em 2002, entre 2002 e 2003, até por incentivo de um colega que é o coautor, o Samuel Messias de Oliveira, que é um especialista sobre a Ilha Anchieta, o presídio lá da Ilha Anchieta. Então ele falou, o senhor está aí no comando, poderia escrever um livro sobre a Casa de Custódia. Mas por que Casa de Custódia? Porque em 1932 a Casa de Custódia serviu como quartel. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, a unidade veio lá da capital, da Rua Vergueiro, na Liberdade, para Taubaté e acantonou na Casa de Custódia, né? Quer dizer, não tinha o nome de Casa de Custódia na época, né? E usou aquelas dependências. Então eu falei, o senhor está no comando, tem acesso aos arquivos, poderia escrever um livro sobre a Casa de Custódia, sobre a origem do batalhão. E aí nós fomos pesquisando e tendo acesso aos arquivos e chegamos então a um capítulo sobre o primeiro do comando da capital, né? PCC, que ali também se criou a partir de rebeliões, São 110 anos, né? A gente completa 110 anos da Casa de Custódia de Taubaté esse ano. E eu queria perguntar para o senhor o seguinte: fábrica de monstros e campo de concentração. Esses são dois termos usados pelo próprio PCC para se referir à Casa de Custódia no estatuto, né, que é a espécie de certidão de nascimento do primeiro comando da capital, que foi redigido no Piranhão. E nesse estatuto, abre aspas, o PCC diz o seguinte: a prioridade do comando é pressionar o governo do estado a desativar aquele campo de concentração anexo à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, de onde surgiu a semente e as raízes do comando, no meio de tantas lutas inglórias e tanto sofrimento. É o que diz o artigo 14 do Estatuto do PCC. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como foi o surgimento do primeiro comando da capital no Piranhão, em Taubaté. Bom, esse tal de Piranhão, né, o apelido que os presos deram para esse estabelecimento, que foi criado em 1985, durante o governo Franco Montoro. O anexo lá foi instalado com essa finalidade de trazer os principais líderes de rebeliões de outras penitenciárias do estado, né, presos de alta periculosidade, eram pensados e trazidos para esse anexo. Né? Por quê? Porque era um regime diferenciado, era o tal de regime disciplinar diferenciado, RDD. Ali, a situação desses condenados não era nada fácil, ou seja, 23 horas fechado, celas individuais, vendo o quê? Moscas. Só não tinha direito a rádio, televisão, jornal, revistas, livros,
Então, somente um horário, 1 hora de banho de sol no pátio, com um grupo pequeno de colegas, né? Bom, e contra esse regime diferenciado, né, de segurança máxima, é que eles se revoltavam. E aí surgiu um líder que já vinha lá da época das Serpentes Negras, denunciado lá na penitenciária de Presidente Venceslau, né? Tal de Misael Aparecido da Silva, que acabou escrevendo uma carta, até longa, para um jornalista da Rádio Difusora Taubaté. Então, nesta carta, ele denuncia tudo que acontece dentro desse estabelecimento, desse anexo, que era um centro de readaptação. Então, ele criticava, que readaptação é essa? Que nós não se recupera nenhum preso dessa forma e tal, e faz N denúncias nesta carta. E pede para o jornalista lá divulgar para o jornal Estado de São Paulo, a Folha e rádios de São Paulo, enfim. Não sei se nosso companheiro lá deu prosseguimento nesta carta. Eu só sei que nessa carta diz tudo que acontece de irregular dentro de um estabelecimento que não tem as condições de recuperação, de ressocialização de um preso. Bom, começa por aí. Então, o início... Esses são os elementos, o cenário é descrito nessa carta, né? Essa questão das condições rígidas de disciplina dentro do pavilhão, do Piranhão. Isso é o caldo onde o PCC é formado, né? Exato. Depois nós temos lá, por ali passou o líder, o tal de Marcola, e também 2 presos mafiosos da Camorra napolitana, que foram transferidos de São Paulo, fugiram, inclusive, né? E depois recapturados e trazidos para onde? Para casa de custódia. Então, esses 2 irmãos Torci, eles passam orientações para esse líder, Misael, como montar um esquema que eles depois vão criar esse estatuto e também se organizar, como desenvolver, né, uma atividade de um crime, de uma facção criminosa. E hoje em dia está aí em todo o Brasil e até no exterior, né? Então, com a ajuda da máfia italiana, esses presos conseguiram pegar essa indignação que eles demonstravam nessa carta e moldaram na forma de uma espécie de sindicato do crime, né? Organizaram isso de uma certa maneira. Isso. E hoje em dia eu acredito que o primeiro comando capital não passa de uma máfia, porque eles adquiram empresas, né, e de fachada para lavar o dinheiro. Eles estão envolvidos aí em diversos setores da nossa comunidade, entre políticos até, né, e outros, inclusive judiciário. Entendeu? Então há uma difusão, né? Difusão em diversos setores do crime organizado. Coronel, o senhor falou então sobre que o Piranhão, né, a unidade de Taubaté, recebia presos de alta periculosidade. Sim. Por que se temia tanto essa unidade? O RDD não existia no estado de São Paulo em nenhum lugar, foi instituído aqui em Taubaté, por isso que os presos temiam e chamavam de Piranhão. E quais eram, além do Misael, havia outras lideranças que despontaram ali naquela época, coronel? Sim, quer dizer, o Misael era um deles, mas nós tínhamos lá também o tal de Geleião, e o Marcola, como eu já falei, que passou por ali também. Mas todos esses
cabeças, um dia também faleceram porque se envolviam em diversas rebeliões, né? E com o advento do celular aí, a comunicação entre um presídio com outro, entendeu? Facilitou muito a organização de rebeliões. Mas eu estava dizendo que o fato de terem criado o regime disciplinar diferenciado é porque não havia penitenciário de segurança máxima. As penitenciárias de segurança máxima só foram criadas depois dessas rebeliões que envolveram diversas penitenciárias ao mesmo tempo, né? Como a rebelião lá de 2001 a 2003 a 2026, né? 2006 79 estabelecimentos prisionais, 79 estabelecimentos prisionais, todo o estado, né? Penitenciárias, presídios, cadeias públicas, se envolveram, porque através da comunicação de celulares, né? E já irradiado as figuras mais importantes aí da rebelião em diversos penitenciários, foi possível fazer esse movimento grande com muitas mortes, né? Como eu falei, 148 entre policiais, civis, militares, guardas municipais, o corpo bombeiro e civis, né? Foram sacrificados nessa mega rebelião. Coronel, então voltando só um pouquinho, né? A gente tem o contexto da época, o início dos anos 90, a gente teve em 92 o que ficou conhecido como o massacre do Carandiru, 111 presos morreram, né, naquela rebelião. Isso consta também no estatuto do PCC, né? Eles dizem inclusive o seguinte, que, abre aspas, temos que permanecer unidos e organizados para evitarmos que ocorra novamente um massacre semelhante ou pior do que aconteceu na casa de detenção em 2 de outubro de 92. Havia esse movimento, né, essa revolta contra o que aconteceu no Carandiru, e a gente tem na unidade de Taubaté, na casa de custódia, uma indignação em relação a justamente o que o senhor citou, né, o regime muito mais rígido determinado em relação aos presos. E aí a gente tem, nesse caldo, a chegada de presos da máfia italiana, enfim, com uma capacidade de organização maior, que ajudam a instrumentalizar essa indignação. Ela toma uma forma de uma organização como o primeiro comando da capital. Ele nasce, pelo menos nas palavras da facção, como uma espécie de sindicato do crime. Mas já havia ali, obviamente, também o interesse de organizar esse lucrativo negócio do crime organizado, né? Como é que o senhor avalia isso? Olha, o crime organizado, como eu falei, já vem lá dos Serpentes Negras, né? Muito antes do PCC. Então, as facções, sempre é terceiro comando, lá no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, são facções que visavam o lucro através do tráfico, da imposição do terror, né? E a figura de um diretor ali, o diretor, na época, ele apenas cumpria determinação da Secretaria de Administração Penitenciária. Se a administração das penitenciárias, né? Se a Secretaria determinava que ali tinha que ser um regime diferenciado para presos de alta periculosidade, o diretor apenas cumpria. Então, eles colocam a figura aí do José Ismael Pedrosa, o diretor, e ocorreu também que o Ismael, em 1992, né? Ele dirigia também a casa de detenção. Também estava lá na casa de detenção, né? Em São Paulo, e coincidiu de haver aquele massacre de 111 presos. Então, ele ficou muito marcado por isso. E pelo fato de ser também o diretor de um pavilhão, né? De um pavilhão onde havia
esse regime diferenciado disciplinar. Ele estava cumprindo a determinação superior. Enfim, houve o sequestro aí da filha dele, que é médica, e bate o desespero. O pai quer saber quando está a filha, quer recuperar a filha. Aí houve negociações, né? Negociações para saber o paradeiro da filha. Descobriram o paradeiro. Ela foi resgatada de um cativeiro lá em Santos. Em contraprestação, ele teria que atender certos pedidos que não atendeu. Então, é uma série de situações que vem acumulando e aí ele ficou marcado pelo crime organizado, pelo PCC, quando então, em 2005, né, ele foi vítima de uma emboscada e assassinado com vários tiros no centro da cidade, em plena tarde de um domingo. Ou seja... No dia da votação do referendo do desarmamento. Exatamente. Então ele tinha participado daí de um almoço, churrasco e tal, estava retornando e foi assassinado, né? Assim como esse foi o primeiro caso, né? Ele era o inimigo número 1 do PCC até então, né? Porque ele como o senhor falou, ele era o diretor da Casa de Custódia de Taubaté em 93, quando esse regime diferenciado, mais rígido, foi implementado e quando nasceu o PCC, né? E também dirigia a Casa de Detenção em São Paulo quando aconteceu o massacre do Carandiru. Então, ele teve uma trajetória muito intimamente ligada ao combate, né, à facção. Teve o caso da Eulália, né, a filha dele que foi sequestrada em 2001. Em 2003 ele se aposenta, ele deixa a Casa de Custódia. O senhor tinha contato com ele? Ele acreditava que estava marcado para morrer pelo PCC. 2 anos depois, ele é vítima de uma emboscada no centro de Taubaté e é assassinado pela facção. Eu não acreditava, né? Não acreditava, baixou a guarda, como se diz. Veja o caso mais recente aí do delegado Rui Fontes, né? Ele estava sozinho. Ele foi que combateu também o crime organizado do PCC. Acreditava que ia acontecer o que aconteceu esses dias atrás aí, também uma emboscada, assassinaram. Então, o Ismael Pedrosa também não acreditava. Eu encontrava com ele em reuniões de Rotary, lá em Taubaté, Joana Martins Castilho. Então, quando eu fiz o livro, eu fui na casa dele, entrevistei, encontrava ele pela cidade, tranquilo, sem segurança alguma, né? Então, ele não acreditava que pudesse acontecer alguma coisa, mas a gente sabe que o crime organizado não esquece de certos detalhes que acontecem na vida deles. Quer dizer, então ele tem uma vida toda lá na Casa de Custódia, como um guarda de presídio, depois vai subindo de posto, né? E chegar a diretor. E também teve essa passagem pela Casa de Detenção, onde ocorreu aquelas mortes de 111 detentos. O senhor acha que esse episódio da Eulália, da filha dele, né, quando foi sequestrada, o não atendimento de exigências que o PCC colocou na mesa para libertá-la, isso pode também ter contribuído? Acredito que isso também possa ter contribuído para que ele fosse assassinado, não é? Já havia muitos indícios antes desse evento, não é? A respeito da atuação dele, que a bronca é que quando havia rebeliões, os líderes da rebelião sempre passavam pelo corredor polonês, vamos dizer assim. Eles passavam por uma punição. E isso daí revoltava e deixava marcado. Foi o diretor que mandou. Na verdade, talvez nem tenha sido
o diretor que tenha mandado. Tanto é que faziam logo em seguida, tinha comissões dos direitos humanos visitando, tinha aberto sindicâncias a respeito das agressões que ocorriam com esses líderes que promoviam as rebeliões, né? Então, tudo isso daí foi marcando, né, a pessoa de um diretor. É um caso muito semelhante realmente ao do Dr. Rui, né, que foi assassinado agora na Praia Grande. E como o senhor falou, o crime não esquece, né? Por mais que a pessoa se aposente, baixe a guarda, o senhor acredita que o crime ele não esquece seus alvos, seus inimigos? Eu acho que fica marcado, né? As pessoas... Nós temos aí juízes aí combatentes, né, contra o crime organizado, que também... Nós temos juízes que já foram... O juiz Machadinho, também, alguns anos atrás, foi assassinado. Quer dizer, então houve vários episódios de assassinatos, porque as pessoas que estão... as autoridades que estão na frente, na linha de frente, combatendo o crime organizado, atrapalhando os negócios do crime organizado, elas têm que ser eliminadas. Na verdade é essa. Quem está atrapalhando os negócios, que são milhões, hoje em dia são milhões, bilhões até, bilhões de dólares que estão aí em jogo, então essas pessoas são eliminadas. Até vou pegar carona nisso. O senhor tem mais de 30 anos de experiência na Polícia Militar, coronel. Queria saber, com a primeira vez que o senhor ouviu falar do PCC, qual é o contexto que o senhor ouviu? E aí, nesse caso do Pedrosa, não existia naquela época um entendimento de que o PCC era o crime organizado? Assim, não, os caras só fazem as coisas dentro da cadeia. Não acreditava que eles podiam fazer fora da cadeia também? Na verdade, nem o governo do Estado, nisso? nem a secretaria, não queriam acreditar que estava se formando um crime organizado, que tinha conexões lá fora, entendeu? Que eles de dentro davam ordens para os comparsas que estavam fora. Olha, executem tal pessoa, ou então assalte tal estabelecimento, enfim. Essas coisas já... O Estado Estado até não negava queria a existência, né, do PCC. Durante uma boa parte da década de 90, o Estado negou que existisse o PCC, né? Então... Sim. Agora, os jornalistas investigativos, Afanásio Jazade, por exemplo, já sabia que existia o crime organizado. Então, já fazia denúncia, fazia lá na Câmara, né, na Assembleia e tal. Já denunciava essas coisas todas, mas que quando ocorria algum levante, alguma rebelião, estava lá as autoridades superiores negociando com os presos, negociando. Está próximo aí das eleições, aí vamos acalmar e tal. Quer dizer, atendiam, nós queremos sair daqui para ir lá para a penitenciária tal. Atendiam o que eles pediam, entendeu? Então, o governo acabava negociando com o crime. O senhor se lembra qual foi, em que contexto e quando o senhor ouviu a primeira vez falar de PCC? O senhor se deparou com esse nome na sua carreira ali? Olha, eu fui comandante lá do 5º Batalhão, mas antes de ser comandante do 5º Batalhão, eu fui tenente ali no 5º Batalhão, eu fui capitão, tive algumas passagens aqui por São José dos Campos, mas voltava lá para o 5º Batalhão, fui para São Paulo, mas retornava para o 5º, fui major, subcomandante do batalhão, tenente-coronel lá, comandante. Então, houveram várias rebeliões ali, sabe? Muitos movimentos a partir de 1993. A partir de 1993, com essa liderança aqui do tal de Misael e tal, houve muitas rebeliões e a gente estava sempre com a tropa entrando no ambiente lá e tranquilizando a situação.
Então, a gente começa a ouvir essa história já em 1997, quando aquela jornalista lá de São Paulo dá a divulgação do Estatuto. A Fátima Souza. Souza, né? Então, aí já, a coisa mesmo está nesse pé. Ou seja, o crime já estava organizado como um sindicato para defender os interesses dos presos, principalmente aqueles submetidos a um regime disciplinar diferenciado. Aí, com essas rebeliões, o governo do estado resolve criar penitenciárias de segurança máxima, né? E foram, aos poucos, levando esses presos lá do Piranhão para as penitenciárias de segurança máxima. O senhor acredita, tem muita gente que fala sobre esse processo de expansão do PCC, né? O PCC nasce ali no Piranhão, em Taubaté, e depois ele se espalha por todo o sistema penitenciário paulista. E muita gente atribui essa disseminação justamente à medida tomada pelo Estado de separar lideranças que estavam no Piranhão, leva um para um lado, outro para o outro, como se isso tivesse espalhado o PCC como uma célula cancerígena. A sementinha para cá, outra para lá. Isso. Mas o que aconteceu? Quando foi criado o pavilhão anexo lá da Casa de Custódia, o objetivo era trazer essas lideranças para um local só. Mas com a pressão que eles exerceram, né, perante as autoridades, queremos a transferência para tal lugar, senão acontecem rebeliões. Aí acabaram atendendo esses requisitos e fulano de tal vai para a penitenciária de Araraquara, outro vai para Presidente tal, outro vai para outro lugar. E aí que eles começam, através do telefone celular, que foi um instrumento que veio auxiliá-los na comunicação, né, vieram se organizando de todas essas penitenciárias. Viu? Então, realmente expandiu as ações do crime organizado para outras penitenciárias. O senhor citou, em 97, o estatuto do PCC, ele ganha publicidade, ele é divulgado, né? Noticiada a existência desse estatuto. O governo do estado, até aquele momento, mantém a posição de que isso não existe. Mas enfim... Mas aí chega 2000, o ano de 2000, a gente tem uma rebelião violentíssima na Casa de Custódia, com 9 mortos. E em 2001, em fevereiro de 2001, a gente tem uma mega rebelião aí envolvendo 29 presídios. Não dava mais para negar a existência e a capacidade dessa organização criminosa de se organizar e de promover simultaneamente rebeliões em 28 unidades. Eu sou de Taubaté, eu me lembro que eu estava na casa de um amigo, próximo à Casa de Custódia, e no fim de semana eu saí da casa dele, estava um movimento de polícia muito, muito grande, muito intenso. Era justamente essa mega rebelião de 2001. E a história da Casa de Custódia é marcada por muitas rebeliões, né? A gente tem aquela rebelião famosa dos anos 60, né? Em que presos foram carbonizados. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais dessas rebeliões de 2000 e 2001. A de 2000 é conhecida até hoje pela violência, né? Com presos decapitados, né? Foi uma rebelião que entrou para a história pelo nível de violência. 17 de dezembro de 2000, né? Houve essa rebelião com 9 presos decapitados. Coincidente, eu estava no comando aqui do 46º Batalhão, aqui em São José dos Campos, Zona Sul. Ali é a sede na Avenida Cidade Jardim. Então, eu tinha recebido determinação para enviar um reforço lá para esse estabelecimento. Assim como outras unidades do Vale acabaram mandando, dentro das possibilidades, né, de efetivo, um reforço para essa rebelião. Então, eu não participei diretamente lá desse evento.
porque eu fiquei aqui em São José no Comando 46, em 2000 e 2001. Em 2002, em janeiro de 2002, eu fui transferido lá para o 5º Batalhão. Né? Então, nesse episódio, né, houve lances bizarros, né, de presos sendo decapitados, e enquanto as autoridades estavam aí tentando negociar com as lideranças do movimento, alguém rolou uma cabeça lá para o lado lá das autoridades e assustou a juíza Armani, né, a Sueli Armani, que estava próximo também. Então, foi ali uma demonstração de força na avaliação do senhor, tanto a rebelião de 2000 quanto a de 2001, principalmente, que demonstrou uma organização que era inegável, simultaneamente 29 presídios entrarem em rebelião, né? O senhor acredita que foi uma demonstração de organização, de força? Como eu falei, através do telefone celular e através daquelas transferências de lideranças ali do Piranhão para outras penitenciárias, eles se comunicavam e se organizavam para fazer rebeliões, né? E, através do império da força, da violência, que acaba sendo assim um motivo de você participar, quer dizer, o preso ali, né, que está ali, participar de uma organização onde demonstra força e violência, é uma questão de status, né? Então, esses presos acabavam aderindo a esse tipo de facção. Então, foi um evento marcante na história da Casa Custódia, né? A gente fala Casa Custódia porque a Casa Custódia é o seguinte: ali na parte da frente sempre atendeu presos com transtornos mentais, né? E a parte dos fundos é onde ficavam esse anexo, né? Pavilhão anexo, onde ficavam os presos de alta periculosidade que promoviam as rebeliões e acabava envolvendo também os doentes, né? Os pacientes. Isso que o Guilherme falou de demonstração de força, foi. O senhor acha que era uma demonstração de força tanto para o Estado, para a sociedade, mas também para o público interno, para os próximos presos, porque teve preso decapitado, ou seja, havia rixa entre eles. Era uma demonstração de força também para os presos: olha, nós estamos chegando, nós vamos dominar. Existia uma facção concorrente naquela época, ainda que incipiente. O senhor falou de Serpentes, né, que existia já alguém querendo organizar lá dentro e o PCC chegou com o pé na porta? Então, como eu falei que o Misael era oriundo lá dos Serpentes, né? Que os Serpentes Negras também era uma facção, né? Que acabou sendo suplantada pelo PCC, né? Porque ali tiveram as cabeças mais pensantes que organizaram o tal de estatuto, que organizaram esse sindicato para defendê-los, né? Então, esse primeiro comando da capital, esteve também aqui em São Paulo, né? na casa de detenção, passou por ali também, e eles através de ordens, eles determinavam o que os seus comparsas deveriam fazer. Se não fizesse, se não cumprisse as determinações, seriam também assassinados, né? Então, era uma questão de honra, né, participar desse grupo. Ou seja, eles que alegavam serem oprimidos pelo Estado tornaram-se os opressores também, dos tempos penitenciários. Aliás, dos próprios presos, né? Dos próprios presos. E foi uma época em que os agentes penitenciários, então guardas de presídio que se chamava, perderam toda a autoridade dentro das penitenciárias nesse período.
né? Eles viviam também ameaçados pelo crime. E houve até, eu conto aí no livro, um caso de um funcionário que tinha um bar próximo ali da casa de custódia e foi assassinado ali, dentro do seu próprio estabelecimento comercial, né? Então nós tínhamos também esses eventos de Ou ameaças. seja, eles pesquisavam as pessoas, onde elas estavam. Havia essa organização que o Guilherme já estava aí, nessa época, mirando esse tipo de retaliação, né? Exatamente. O senhor chegou a ser ameaçado alguma vez? Sentiu perseguido? Olha, não, pessoalmente, diretamente não. Havia, sim, ameaças a autoridades, tal, militares, tal, mas não dizia quem. Certo. Então, nós que trabalhávamos próximo ali, sempre ficava com muita cautela, né? Nesse período de rebeliões e tal. Especificamente, nós não passamos por isso daí. Investigações recentes, né, após a morte, o assassinato do Dr. Rui Ferraz na Praia Grande, mostram que a Sintonia dos 14, né, que é um grupo da elite do PCC, é responsável por levantar informações sobre inimigos da facção e operacionalizar essas vinganças, né? Então esse grupo, segundo as investigações, está envolvido diretamente nesse crime da Praia Grande. E o Dr. Rui foi responsável pela prisão do Marcos Williams Erbas Camacho, mais conhecido como Marcola. À época tinha um apelido de Playboy. Ele foi preso e enviado para o Piranhão. Ele foi encaminhado para Taubaté. E lá aconteceu a ascensão dele, tomou conhecimento do PCC, enfim, acabou ingressando na facção criminosa. Então, o Piranhão ele recebeu ali os presos mais perigosos do Brasil, como o Marcola, por exemplo, né? E a facção chama os presídios de faculdades, né? Como era para a polícia, né, saber que a região recebia presos com esse nível de periculosidade, né? Com riscos de rebelião, de resgates, né, que também aconteciam. Como era para vocês, das forças de segurança, vocês recebiam informação, vão ser transferidos presos deste nível de periculosidade? Sim. E o Marcola já era uma liderança perigosa quando ele foi para a Casa de Custódia de Taubaté? Já era, assim, uma liderança perigosa, assaltante de bancos, coisas. Então, a Polícia Militar sempre recebia, sim, orientação, a transferência de presos de alta periculosidade lá para o Piranhão. Agora, a Polícia Militar fazia, naquela ocasião, a segurança externa dos estabelecimentos penais. Ou seja, ficavam na muralha, nas guaritas, nas torres desses estabelecimentos para evitar o quê? Ações externas, né? De resgate ou impedir a fuga de algum detento, de algum preso lá que quisesse pular a muralha. Então, era considerada uma de segurança máxima, porque não tivemos... Aliás, tivemos, sim, fugas, tentativa, por exemplo, Rosmani Ramos, que era um médico lá, estava lá no Piranhão, tentou fuga, mas não conseguiu escalar a muralha lá. Agora, teve outro, o tal de Dentinho, e teve um outro que conseguiu, quando caiu, fraturou o pé, aí foi fácil pegar. Um outro que conseguiu pular a muralha, então, fugiu, mas ainda dentro da cidade de Taubaté foi recapturado, né? Então, as fugas lá foram poucas. A gente sabia, então, de que estavam vindo presos de alta periculosidade para a Casa de Custódia. E a gente fazia a segurança externa. Atualmente, não é mais a Polícia Militar que faz a segurança externa, e sim os agentes penais, né? Os policiais penais, que na época até tinha o nome de ASP, Agente de Segurança Penitenciária. Hoje são policiais penais.
alguns presos dali iam para o Instituto de Reeducação Tremembé. Havia essa movimentação. Vamos tirar esse preso aqui e tal, vamos mandar lá para a penitenciária de Tremembé, né? Então, o que houve ali em Tremembé? E isso eu vivenciei. Eu estava lá no Instituto de Reeducação Tremembé. Hoje é Penitenciária 2, Dr. José César Augusto Salgado, né? Então, eu estava lá em setembro de 1989, quando um preso de alta periculosidade, assaltante de banco, foi resgatado por um grupo de comparsas, né, que foram lá, armados, invadiram lá a penitenciária. O destacamento policial fica afastado, um pouco afastado, 50 metros lá da portaria. E os policiais das torres viram o momento que um grupo entrou lá dentro armado, com fuzil, atiraram lá nos policiais, né, com metralhadora, atiraram lá nas torres. Tal. Os policiais procuraram se abrigar, entraram dentro da penitenciária e resgataram, né, esse assaltante de banco que estava lá. Hoje em dia, essa penitenciária, ela recebe presos famosos aí, né, presos, às vezes funcionários públicos, né, que até juiz esteve preso lá no tal de IRT. Então, mas nessa época tinha bandido de assaltante de banco. E foi esse momento que eu estava lá, que eles saíram com o bandido sendo resgatado, entraram num carro, passaram pelo nosso destacamento, dando tiro. Aí foi acionado o alarme, né? Imaginávamos que algum preso que saltou pela muralha. Quando saímos para fora, vimos aquele grupo saindo já com carros. Houve troca de tiros, mandaram bala lá nas paredes lá do destacamento. Houve a nossa reação, furamos o pneu do carro que eles estavam saindo, mas mesmo com o carro, o pneu furado, pararam lá na estrada que vai de Taubaté para Pindamonhangaba, logo na saída da penitenciária. Tomaram já o outro carro de assalto que estava passando e seguiram por uma estradinha da fazenda Marchon, que vai sair lá na Dutra, né? Na época não era pista com guarda-reio ali separando uma pista da outra. E ali eles, que estavam fugindo numa Kombi, eles pararam a Kombi, tocaram fogo. Os primeiros carros que pararam, eles tomaram de assalto também e seguiram em frente. Bom, aí é outra história, né? Da fuga que houve, o resgate que houve de preso lá no Instituto de Reeducação Tremembé. Então, nós saímos atrás, tal, para recaptura de preso, porque foi resgatado um bandido de alta periculosidade, mas mais ou menos 26 aproveitaram a deixa, aproveitaram o embalo do momento e também saíram e se espalharam. Esses que se espalharam pela área foram aos poucos sendo recapturados pela nossa tropa. Agora, esse grupo mesmo de assaltantes foram em direção ao Rio de Janeiro. Anos depois, 4, 5 anos depois, esse bandido foi recapturado em São Paulo, né? Mas é uma outra história sobre o IRT que não tem nada a ver com o PCC, da Casa de Custódia. Falando da Casa de Custódia, o senhor citou o Guilherme, o senhor citaram o Marcola, mas tem outros personagens importantes que estiveram por ali, né? O Bandido da Luz Vermelha, o Manico do Parque, o Chico Picadinho que passaram. O senhor pode falar um pouco desses personagens que o senhor conheceu, sabe a história? O Bandido da Luz Vermelha é ainda numa época
numa época distante do PCC, uma época... Por que bandido da luz vermelha? Porque ele fazia os seus assaltos, os seus furtos, usando uma lanterna, né? Então, não era aquela coisa de hoje em dia, né? Não era bandido que utilizasse de grande violência. Bom, ele ficou preso lá por um bom tempo, né? O bandido da luz vermelha. Ficou ali numa casa de tratamento, casa de tratamento psiquiátrico e tal. E um dia os médicos psiquiatras deram alta para ele, achando que tinha condições de ressocialização. Ele saiu e poucos meses depois se envolveu em outros fatos e acabou sendo morto. Bom, o outro que você comentou foi o Chico Picadinho. O Chico Picadinho. Chico Marinho Picadinho, São pessoas... Chico Picadinho já está há mais de 30 anos preso, né? Ele é um caso sui generis, né? São O senhor pessoas- acredita que ele tem chance de recuperação, de sair dali, ou ele tem que ficar preso Olha, indeterminadamente? pessoas com transtorno mental, psicopatas, tal, eu não tenho, depois de muitos anos passando por remédios, tomando remédios, que ali eles tomam remédio, muito remédio para manter o clima, né? Para manter tranquilos, senão causa problema. Então, apesar de toda a assistência que tem, psicológicas, psiquiatras, doutores, remédios, enfim, essas pessoas, Chico Picadinho matou 2 mulheres, né? Picou 2 mulheres. Então. Eles devem estar com mais de 80 anos, mais de 40 anos de cadeia. Não tem mais família, não tem mais aonde ir, né? Eles não têm condições, eu acredito que não tenha mais condições de ressocialização. Então ele tem que ficar nessa medida de segurança. Essa medida de segurança que não tem fim para ele. Vai acabar falecendo ali na penitenciária. E não acredito que ele tenha condições de retorno à sociedade. Assim como outros, com transtorno Outro mental. preso famoso da casa de custódia, e aí eu me lembro, quando moleque, a gente sabia, né, que tinha um preso chamado Pedrinho Matador, que estava preso em Taubaté. A gente que vivia ali em Taubaté, ouvia algum zum de que ele poderia se libertar, já ficava morrendo de medo, né? De fato, era um doente também, né? Um doente com transtorno mental, tinha matado membros da sua família, matado companheiros, matado tanta gente, sabe? Dezenas de pessoas. E estava lá, recolhido uma medida de segurança, passando por tratamentos, né? Tratamentos, e não tinha condições também de ressocialização, né? Então tem muito, eu não sei, hoje em dia a lei antimanicomial, né? Através do Conselho Nacional de Justiça, então, querem fechar todos os estabelecimentos, hospitais, né? Hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico do Brasil e dar uma outra destinação para esses doentes com transtorno mental. Eu acho que onde ainda exista manicômios, a minha opinião é que eles devem ser melhorados, deve ser um hospital e não manicômios, né? Para haver um tratamento mais digno à pessoa humana. Agora, eu diria que o Hospital de Custódia lá, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Taubaté, eu acredito que tenha as condições melhores de atendimento ao doente, ao paciente aí, né? Porque tem toda uma equipe multidisciplinar para cuidar desses doentes com transtorno. Ela começou em 1955 com o psiquiatra, o Tarcísio Leôncio Pinheiro Sintra, uma pessoa no gabarito do Dr. Tarcísio.
Mas ele cuidava, quer dizer, uma parte da frente sempre foi para doentes com transtorno. Mas também vieram presos lá de rebeliões, lá da Ilha Anchieta, quando fechou o presídio em 1955, os presos da Ilha Anchieta vieram para a casa de custódia. Ele não podia, na minha visão, não era para vir numa casa de tratamento. E vieram para uns... Aí ficavam num pavilhão, ao lado do outro pavilhão de doentes. Então, esses presos lá oriundos lá da Ilha Anchieta é que promoveram aquele motim incendiário de 1961, que morreram 42 presos queimados. Então, mas veja só que depois vem a construção do Piranhão lá, do Centro de Readaptação, nos fundos da Casa de Custódia. Quer dizer, a pessoa que é um diretor, que é médico, psiquiatra, no caso do Dr. Tarcísio, ele tem que estar trabalhando com essas diferenças, né? Um preso de alta periculosidade. Agora nós temos aqui na frente presos doentes. Então, isso tudo eu acho que veio marcar muito a esse estabelecimento prisional de 110 anos de existência, né? O senhor falou sobre essa questão da violência, né? O PCC também, ele... Não dá para falar que ele inaugura essa violência dentro das cadeias, né? Decapitando gente e tal. Mas o senhor acha que ele traz um componente novo, na época que ele surge, de uma violência mais extremada? Acredito, porque eles ameaçavam os próprios companheiros lá. É uma marca deles, eles vêm com essa marca. Então vocês têm que contribuir. Se você não contribuir, a sua família tem que contribuir, porque nós daremos assistência para você quando estiver lá fora com advogados. Então, é um tipo de convivência de muita violência, né? Obrigando aqueles que estão na rua a cumprir determinação de quem está lá dentro. Então, sob ameaça de morte. Então, eu acho que essa facção marcou assim, uma era que não existia antes. Não existia esse tipo de comportamento. Virou um estado paralelo, né? Em alguns momentos, uma multinacional do crime, mas que também tem seu próprio código de justiçamento, seus tribunais, né? Do crime também. O senhor acredita que o PCC é hoje uma máfia ou, por exemplo, uma organização terrorista? Como é que o senhor avalia hoje o PCC? Bom, aí depende. Depende da visão de cada pessoa, né? É um grupo terrorista? Pode ser. Não, é uma facção só criminosa? Como é que nós vamos lidar com esse grupo? Como é que a lei atual vai atender a demanda da sociedade? Então, fica na mão dos políticos que vão decidir isso daí, não é? O senhor acha que hoje a sociedade ela está preparada para lidar com uma facção criminosa como essa, que se infiltra nos mais altos escalões da Faria Lima, por exemplo? Obviamente, já há investigações em curso que mostram a intenção de se infiltrar também nos poderes políticos, poderes judiciais, enfim. O senhor acha que nós estamos preparados para combater isso da maneira eficaz? Se não estamos, nós temos que nos preparar. As autoridades que estão no comando, no governo, têm que se preparar para isso daí, né? Porque senão nós ficaremos reféns de crimes, assim como em outros países por aí afora, são reféns do crime organizado e o governo conivente com o crime, né? Coniventes. O senhor acredita que é preciso endurecer as leis em relação à atuação desses grupos?
Eu acho que sim. É que as nossas leis são muito complacentes. São muito complacentes, né? Para esses criminosos, nós temos que ter mais rigor. Senão, não haverá paz. Eles estão dominando. O senhor acha que hoje falta o rigor que o Piranhão tinha, que era um rigor de dar pouquíssimo espaço, pouquíssima margem para atender os anseios dessa massa criminosa? O senhor acha que falta um pouco desse rigor hoje no tratamento às facções? A nossa lei de execução, né, penal prevê que os presos eles entram para cumprir 30 anos, vamos supor. Mas não acaba não cumprindo essa pena de 30 anos pelo crime, pela gravidade do crime que praticou. Não acaba cumprindo. Quer dizer, passam por um certo período, um regime semiaberto, depois trabalho comunitário, assim que. Quer dizer, as nossas leis são muito brandas para o criminoso. E isso tem promovido. Eu acho que o crime cresce muito em função da fraqueza das nossas leis, né? Então tinha que ser mais rígido, sim. Vai cumprir 30 anos? 30 anos, pô. Não tem essa. Agora o preso tem direito a isso, tem direito àquilo, visita íntima, essas coisas todas. Saída temporária. Essas saidinhas que acontecem, várias saidinhas durante o ano, não se vê motivo para isso daí. O preso tinha que estar cumprindo, sentir que não compensa praticar crime porque vou ficar 30 anos preso. Não, ele tem muitas regalias. Diria que as nossas leis são muito falhas nesse sentido. Tá certo. Coronel, queria agradecer a vinda do senhor, esse bate-papo sobre um assunto tão importante que faz parte do dia a dia de todo mundo, mesmo que as pessoas não percebam, esse tema faz parte do cotidiano do nosso país. Obrigado pela sua vinda. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade para falar, mas eu não sou nenhum especialista em PCC, apenas escrevi um capítulo sobre esse crime organizado, isso há mais de 20 anos atrás, não é? Tive essa oportunidade. Esse aqui, né? Esse livro sobre a Casa de Custódia de Taubaté. Exatamente, sobre a Casa de Custódia. Testemunha da história, né? Que é onde nasceu essa facção que hoje se expandiu para todo o país, fora do país, e se infiltra nos mais altos escalões de vários setores da sociedade. E é um grande risco para nossos governantes. Tem que combater esse crime. E creio que, através do sistema financeiro, se chega a... É onde dói mais, né? No bolso. O bolso. Tá certo, comandante. Obrigado mais uma vez. Tá certo. Pela sua agradeço. Vida. Mais uma vez Nós que agradeço. agradecemos. Xandu, obrigado. Valeu, até a próxima. Obrigado a todos que acompanharam. Esse foi o documento ValeCast, o berço do PCC, sobre a Casa de Custódia de Taubaté. Um abraço a todos, até a próxima.